Que eu engoli esse negócio aqui. Nós vamos começar o nosso trabalho essa noite. Primeiro agradecendo a Deus esta oportunidade de nós nos reunirmos mais uma vez. Ano passado Deus nos abençoou, se fez presente, muitas pessoas foram alcançadas, abençoadas, e hoje eu tenho certeza que não será diferente. Porque 3 mais eu, para você que está vindo pela primeira vez neste encontro, 3 mais eu, Pai, Filho e Espírito Santo, mais você jovem. Então, com essa equipe, o jovem cristão vence o mundo. Com essa equipe, o jovem cristão é vitorioso. E por que 3 mais eu? Porque nós cremos na Trindade. Nós cremos no Pai, cremos no Filho, cremos no Espírito Santo. Para quem não sabe, esse trabalho surgiu apenas como uma reunião para nos organizarmos para o nosso encontro de jovens, que sempre ocorre no mês de setembro. Neste ano será no dia, já guarda essa data aí, deixa salvo na sua agenda, dias 20, 21 e 22 de setembro próximo. Então, não esqueçam, todos vocês estão convidados a participar conosco do nosso encontro de jovens. Para nós começarmos o nosso trabalho aqui, eu vou chamar o pastor Raimundo da igreja, o pastor Raimundo, que é o pastor dessa igreja, e ele vai fazer uma leitura bíblica conosco, fazer uma oração para nós começarmos a nossa palestra. Eu estou grata a Deus, porque a mamãe esteve muito doente, e eu cheguei na casa dela lá, ela falou, nem vou, Neuda, além do que eu estou me recuperando, ainda estou com muita tosse, e agora eu senti uma alegria muito grande, porque ela está aqui. E eu disse para o papai, eu sei que ele chega cedo, vocês que chegaram cedo viram. Falei, eu sei que é cansativo para o senhor. Ele disse, eu não canso não. Eu orei por isso. Ele orou para ver todo esse grupo de jovens aqui, e ele está vendo. Então, para ele, embora a idade já avançada, o corpo já cansadinho sim, mas ele tem coragem de estar aqui, debaixo da bênção que ele vai ministrar a nós. Nós vamos meditar na palavra de Deus, vamos cantar, vamos adorar a Deus. Deus pode preparar o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo, a sua esposa, ô glória, né? Isso que é Deus bom, é assim que Deus faz sim. Ele está preocupado com o teu futuro sim, mas antes de tudo, seja cheio do Espírito Santo, é o nosso tema hoje. Seja cheio do Espírito Santo, e você vai ver o Espírito Santo abrir portas para você, para estudar, para trabalhar, para ter profissão, para ser feliz, para ter uma família abençoada. É assim que Ele faz. Papai, vem aqui. Para todos sempre seja glorificado o nome de Jesus, nosso Senhor, que vive e reina por toda a eternidade. Saúdo os amados irmãos com a doce e gloriosa paz do Senhor. Amém. Abramos as nossas Bíblias no Novo Testamento, no Santo Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo 17. Leamos para nossa meditação, começando a leitura do versículo 21 por diante, que nos diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tem amado a mim. E sejamos de pés, por favor, e vamos orar. Amado Pai, graças te damos, Senhor, pela nossa salvação.
pelo glorioso batismo no Espírito Santo, pela oportunidade que nos é dada pelo Senhor. Meu Deus, olha como nós somos gratos a Ti. Veja o tanto de jovens que creu em Ti, que conheceu o Teu amor, que provou a Tua bondade e que aqui, Senhor, estão para Te adorar. Senhor, levanta cada um deles como instrumento de conquista de alma para a salvação da nossa querida e amada pátria brasileira. Ó Deus, levanta este povo como instrumento para a salvação do Brasil. Deus de amor, oramos com gratidão, pedimos também Tua bênção por Israel, em nome de Jesus que vive para sempre, amém. Pronto, Nilda. Obrigada, papai. Jovens, talvez alguns não saibam porque precisamos fazer inscrição para este evento. E alguns até se entristecem porque não correram logo e não conseguiram fazer as inscrições. E agora com Instagram, com redes sociais, a notícia chega muito rápido até vocês. E vocês, no instantinho, tivemos que encerrar as inscrições. Se não encerrássemos, não caberia na igreja, mas precisamos de organização. É por isso que vocês precisam fazer essa inscrição, totalmente gratuita, não é para ficar com dados de vocês de jeito nenhum, é para organizarmos, porque tanto pela questão do local, para vocês ficarem bem acomodados, como pelo lanche que as irmãs estão preparando lá embaixo. Eu quero agradecer a Simone e toda a equipe da cozinha, que estão preparando para vocês depois um lanche bem delicioso. Quero agradecer a Leninha, Leidinha, Nida, a secretaria da igreja, Eber, Misael, o Timóteo, o Eric, a noiva do Eric, a Fran, por eles organizarem lá embaixo todo aquele trabalho para vocês, o Adaías, várias pessoas que colocaram as mãos, o pessoal do som aqui, o Ricardo, o pessoal do som todinho aí que cuida para a gente fazer, eu esqueci os nomes, liga não, o Jean, que fez todo o nosso trabalho de inscrições, que está trabalhando no nosso site, que tornou mais leve para poder vocês conseguirem um acesso mais rápido. É Deus que levanta valores dentro da igreja. E eu não posso deixar de agradecer aos professores da escola dominical, a coordenação da Beda, cada professor. Quando a Leninha falou, Neuda, está chegando a data do 3 mais eu, o que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos orar. Porque quando a gente ora, Deus sabe o que faz. E veio ao meu coração eu falar para vocês sobre esse tema que vocês viram aí na tela. Eu senti muito forte no meu coração, Senhor, o que o Senhor quer para esses jovens neste ano? E o Senhor me disse claramente que eles sejam cheios do Espírito Santo. E eu convoquei os professores de adolescentes e jovens aqui do Templo Central e pedi que nós nos uníssemos. E eu percebi que eles sentiram a chama do Espírito Santo arder no coração deles, como estava ardendo no meu, e nós nos unimos, e eles estão aqui hoje para orar por vocês, para pedir a Deus que o Senhor encha vocês todos do Espírito Santo. E é o que nós vamos ver nesta noite. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos gloriosas para dar para a gente. Mas nós somos uma igreja que nós pautamos os ensinos tudo dentro da Bíblia Sagrada. Nós não somos uma igreja que faz o maior barulheiro sem conhecimento bíblico. E nós não somos uma igreja cheia de conhecimento, mas sem a presença do Espírito Santo. Não, nós vimos dentro da Bíblia, estudamos dentro da Bíblia, nossos pastores nos ensinaram que o equilíbrio dentro da igreja não anula a graça, o poder e a glória de Deus quando ela se manifesta no meio do seu povo. E eu pensando nesta questão,
eu fui orar e eu quero comentar com vocês. Vou tentar não ser muito longa na minha conversa com vocês aqui, porque depois temos fotos lá embaixo, vocês precisam conversar, se entrosar, fazer amizade, enfim, um seguir o outro, né, no Instagram. Falar nisso, quanto está nosso Instagram aí? Está com 985. Eu vou falar com vocês hoje sobre 3 tipos de ataques que nós precisamos enfrentar em nossa caminhada espiritual. Vocês, como jovens, precisam estar preparados, e é papel dos pastores, dos obreiros e dos professores de escola bíblica dominical trazer de forma clara esta realidade para vocês. 3 tipos de ataques nós vamos ver nesta palestra hoje. Ataque externo, o sistema do mundo. Ataque interno, nossos medos, nossas inseguranças e nossas necessidades. E ataque, por incrível que pareça, mas Paulo já disse isso, ataque do meio dos próprios cristãos. Muitos, excluindo a presença do Espírito Santo, se misturam com o primeiro ataque, o sistema do mundo. E nós precisamos preparar jovens capacitados que saibam empunhar a bandeira da verdade, a palavra de Deus, e entender que a sua fé precisa estar alicerçada em uma verdade absoluta, e ela é a palavra de Deus. Vocês, ao longo dessa palestra, vão observar que a nossa vitória sobre esses ataques vai depender sim de estarmos cheios do Espírito Santo. E na Bíblia, o Espírito Santo se manifestou em algumas figuras que os escritores da palavra de Deus usam figuras para demonstrar e dizer que é a presença do Espírito Santo ali. Vocês vão ver ele sendo representado por vento, por chama, por fogo, por azeite, por unção. E nós vimos que até em pomba, né, figurativo ali, ela pousou sobre Jesus, e ali no batismo de Jesus a Trindade está presente no batismo de Jesus. Então vamos rapidinho aqui. Primeiro ataque, esse ataque externo. Eu não preciso entrar em muitos detalhes com relação ao ataque externo. Este ataque externo, ele vem para as nossas vidas, para a vida do jovem, do adolescente, através do sistema do mundo. Quando a gente fala, Deus amou o mundo de tal maneira, nós estamos falando do mundo humano. Deus ama o mundo, ama a criatura, foi Ele quem criou, Ele ama a todos, indistintamente. Mas levantou-se no mundo, por conta da queda do homem, um sistema que levanta-se contra Deus e contra a sua palavra. Nega que existe uma verdade absoluta, e vocês estão acostumados a ver isso, principalmente os alunos da escola bíblica dominical, e relativiza os padrões morais e os bons princípios. Eu não quero entrar em detalhes, mas eu sei que a sua mente já te levou a pensar em muitas situações do mundo hoje. É tão triste que muitas vezes nós vemos crentes, jovens crentes, filhos de pais crentes que cresceram dentro da igreja e levantam uma bandeirinha do aborto. Isso só para dar um exemplo para vocês. A vida é dada por Deus, somente Deus a pode tirar. Mas o sistema do mundo quer inculcar na cabeça de vocês algumas verdades relativas que entram em choque com a verdade da palavra de Deus. E vocês estão mergulhados nisso, nesse mundo. E o apóstolo Paulo disse que a gente precisa enfrentá-los, porque nós não vamos sair do mundo, nós vamos estar aqui. A palavra de Deus diz: segui a paz com todos. Isso significa, não saiam do mundo.
Segui a paz com todos, mas ele continua dizendo: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sistema do mundo não serve para jovem crente. Aqui deve ter pessoas de várias denominações, mas na Assembleia de Deus de Indaiatuba, nós falamos a verdade para os nossos jovens. Pecado continua sendo pecado, errado continua sendo errado, ainda que todo mundo diga que é certo. E o certo continua sendo certo. Irmãos, quando a gente vê hoje a sociedade assim, eu fui para a Bíblia Sagrada e percebo que não é diferente do tempo que Isaías levantou-se como profeta. Se vocês começarem a observar do capítulo 1 ao capítulo 5 de Isaías, Isaías está ali sofrendo com o povo rebelde. No capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz assim: ouçam céus, usando a boca do profeta, Deus brada, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor, os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. É filho contra pai, é pai contra filho, e isso pode estar acontecendo dentro da sua casa. O pai e a mãe diz para você jovem, para você adolescente: não, meu filho, nós somos crentes, nós tememos a Deus, não faça tal coisa. Você vira o beicinho, vira a cara de lado, dá aquela de virada e não quer obedecer o pai e a mãe. Eles estão velando pela sua alma para te apresentar a Deus. Quando o pastor ministra a palavra, a gente fica mais no celular do que observando a palavra. E aí ela não entra no coração e não faz com que a gente crie alicerces na vida espiritual. Aí qualquer vento de doutrina balança a cabeça do jovem e ele perde a firmeza espiritual. No tempo de Isaías, nós vamos descobrir uma lição que ensina para os jovens qual é o seu papel perante essa situação do mundo. Qual que é o seu papel? Primeira coisa que nós vimos que Isaías sentiu: tristeza e repulsa pelo pecado. O apóstolo Paulo disse: olha gente, aborreçam até a roupa manchada do pecado. A Bíblia diz assim: olha, foge da aparência do mal. Só parece que é mal. O jovem crente alicerçado na palavra de Deus, ele vai dizer para cima de mim: não, Satanás, eu tenho um dono. Eu tenho uma verdade absoluta dentro de mim. Para mim não é que tudo é relativo. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem uma verdade para nós seguirmos. Não caiam nessa do mundo dizer que tudo é relativo, depende do ponto de vista. O nosso ponto de vista é o de Deus. Quando eu olhar as circunstâncias, as situações com visão espiritual, eu estarei olhando tudo da ótica divina. E aí vai ficar muito claro para mim o que é certo, o que é errado, o que é profano, o que é santo. Então, sentir tristeza e repulsa pelo pecado. Quando Isaías começa a sentir essa tristeza e a repulsa pelo pecado, é interessante, porque entra o capítulo 6 e Deus se revela a ele. Mas ele não já era profeta? Sim. Mas quando a gente serve a Deus, conhece a Deus, Deus quer um pouco mais. E é isso que Deus quer de você essa noite. Eu sei que você ama a Deus, senão você não estaria aqui. Eu sei que você tem fé, senão você não estaria aqui. Mas nesta noite, Deus quer um pouquinho mais de você, um pouquinho mais de entrega. Deus quer que essa geração reconheça que o mundo está vivendo da forma que desagrada a Deus. Só assim você vai conseguir separar o que eu já disse do santo do profano, o certo do errado e o bem do mal. Quando seus olhos espirituais se abrirem para ter esse discernimento de que a palavra de Deus é a verdade, Deus vai lhe dar um grande presente. E que presente que Deus te dá? A Ele próprio.
Aleluia. Você vai ver a sua glória. No livro de Isaías, capítulo 6, lá no verso 5, nós vamos ver o que acontece com Isaías diante da revelação divina. E é isso que Deus quer que aconteça com você. A primeira coisa, confissão com quebrantamento. Olha o que ele diz no capítulo 6, no verso 5. Ele viu toda a glória de Deus, ele tem a visão do trono de Deus. Aí ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe o que é isso? Quando o crente é confrontado com a santidade de Deus, ele tem consciência do erro, ele tem consciência do pecado. E quando se tem consciência do pecado e sabe que Deus é tão santo, brota de dentro de nós uma confissão com quebrantamento. Eu sou o pecador. Talvez você passou este ano e sabe que teve algumas atitudes, cometeu algumas ações que você sabe que desagradam a Deus. O que eu faço? Não posso mais nem ir para a igreja, eu não tenho forças para me levantar e ir para o culto. O anjo do Senhor está aqui nesta noite com uma tenaz. Olha o que acontece no versículo 6 e 7. Quando você faz a confissão de que sim, você é um pecador, e você faz isso com quebrantamento, você vai sentir que Deus tem o poder de te purificar. Versículos 6 e 7 vai dizer assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Gente, quantas pessoas sofrendo com depressão, com desânimo espiritual, sem forças para se levantar do sofá, tomar um banho e ir para a igreja, porque não acredita mais no poder purificador do Senhor. Ele purifica de todo o pecado. A Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se você veio nesta noite aqui carregando alguma culpa, aleluia, eu preciso que você saia hoje liberto. O Senhor te ama assim. Não dê ouvidos à voz de Satanás, que para você não tem mais jeito, que você já pecou demais, que você já mentiu demais para os seus pais, que você já mentiu demais para o povo da igreja, que você já fingiu demais. O Senhor está aqui nesta noite e vai te purificar. Acredite nisso. Aleluia! Geração de jovens que estão tirando a própria vida porque não acreditam mais em uma solução para a sua existência. Nesta noite, Deus quer levantar um exército forte que acredita no poder de Deus, de perdoar, de purificar, de transformar, de arrancar o pecado e de santificar. Aleluia! Quando Isaías se sente puro, ele acreditou na purificação. Acredite também, quando ele se sentiu puro, olha o versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: aleluia, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está convocando nesta noite jovens para aceitar o desafio de fazer a diferença nesta geração. E nesta noite, Ele quer que você entenda que o mundo não é o seu lugar, ele está corrompido, mas o mundo espera de você uma tocha acesa, para ser luz do mundo, para ser sal da terra. Deus quer que você reconheça que quantas vezes você negligenciou, mas você precisa acreditar
que voltando-se para a verdade da Bíblia Sagrada, você será transformado. E Ele vem hoje com o poder dessa palavra. Ele purifica qualquer pecado, e na pessoa do seu Santo Espírito, aqui representado por aquela brasa que saiu do altar e que tocou a boca de Isaías, nesta noite eu queria que você ficasse em pé. Você sabe que a gente sempre gosta de intercalar nossos assuntos com hinos, porque muitas vezes um hino faz você abrir a boca e declarar aquilo que o teu coração tem vontade. Nós vamos cantar o hino, eis-me aqui. E eu quero ouvir, aleluia, a geração eleita do Senhor gritando: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, aleluia. Todos cantando em nome de Jesus, aleluia. O Espírito Santo está aqui. Se enquanto você cantar, você sentir Ele te tocar, vamos dar um glória bem forte. Chegamos a 1000. Eu disse que ia pedir um glória. Diz glória a Deus comigo, aleluia. Obrigada, Tiago. Ele te toca nesta noite, te enchendo do Espírito Santo de Deus. Quem já foi batizado e perdeu o poder de língua estranha, comece a falar agora. O Senhor veio te tocar nesta noite, aleluia.
diferença nesta geração, se você pertence a este povo que realmente quer morar no céu, a nação do Senhor, diga muito forte nesta noite: eis-me aqui. Todos, eis-me aqui. Levante sua mão e diga: estou aqui, Senhor. Sentar, nós vamos continuar conversando aqui um pouquinho. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus ouviu este eis-me aqui. Somos sim falhos, habitamos no meio de um povo de impuros lábios, mas o Senhor se revela a nós. E quando Ele se revela a nós, Ele nos purifica. Nós vemos Sua glória e nós nos dispomos a fazer a Sua obra. Eu vou um pouquinho mais para frente aqui. Eu sei, e você sabe também, como jovem, como adolescente na casa de Deus, enfrentando este mundo mau, que medos surgem em nossas vidas. Surgem medos. Muitos de nós somos convocados por Deus e chamados para enfrentarmos esse sistema do mundo tão ímpio, e nós sentimos insegurança. E o que eu quero chamar a atenção aqui hoje é que muitos desistem da caminhada. Foi o que eu disse há pouco: eu não tenho mais força, está aqui aquele que te fortalece. E você pode sair daqui dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou enfrentar o mundo. Eu não estou dizendo que Deus vai usar todos nós como grandes pregadores. Ele pode levantar deste meio, sim, grandes pregadores. Mas Ele vai levantar a todos nós, como pregadores, muitas vezes até silenciosos, aonde estudamos, aonde trabalhamos, vencendo o mundo e o pecado. Então você será usado por Deus, e eu creio na bênção do Senhor nesta noite, te capacitando. Muitos jovens acham que a cruz é pesada demais para levar e agradar a Deus. Muitos acham difícil seguir no caminho da obediência da palavra de Deus. E muitos vão atrás até de caminhos mais largos. Igrejas que, me desculpem, qualquer igreja, mas que não pregam a verdade da palavra de Deus, o caminho estreito. E colocam jovens, a juventude, a massa da juventude em caminhos largos. Vem como estiver e fique como quiser. O Senhor quer você do jeito que você é, sim.
Mas como disse Max Lucado, Ele não aceita que você fique como está. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Vem como está. Deus não faz acepção de pessoas, mas na hora que chega pertinho de Jesus, Ele quer que você mergulhe na palavra e seja totalmente transformado. Então, eu vou trazer para vocês o exemplo que eu encontrei em Juízes, lá no capítulo 6. O exemplo de Gideão. Gideão, cercado por um mundo ímpio, os midianitas destruíam Israel. Ele se esconde para salvar uns grãozinhos, umas espigas ali de trigo. E ele se esconde e aparece um anjo para ele. E o anjo elogia: ó varão valoroso, Deus é contigo, varão valoroso. Ele diz: o Senhor é comigo? Se o Senhor é comigo, por que isso está nos acontecendo? Lógico que de início ele achou que era só um homem comum, o cumprimentando. Ele não sabia que era um mensageiro do céu. E aí, Gideão, no versículo 15 do capítulo 6, ele vai dizer uma palavra para o anjo do Senhor: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. O anjo disse: olha, o Senhor é contigo, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E ele se sente incapaz de fazer o que Deus estava mandando. Quantas vezes na nossa jornada cristã, na nossa caminhada espiritual, nós nos sentimos incapazes, sim. E você sabe o que eu acho que é mais lindo? Deus não desiste de nós. Se Ele tivesse desistido de mim por causa dos meus medos, eu não estaria aqui hoje, não. Eu não estaria falando a palavra dEle com vocês. Mas Ele não desistiu de mim. Ele me encheu do Espírito Santo. Ele pôs o fogo do Espírito Santo dentro de mim e eu fui transformada. E aí, Gideão, eu quero que vocês entendam isso. O Senhor não rejeita. Porém, alguns, por causa de medo e covardia no reino de Deus, simplesmente batem em retirada. Temor e falta de ousadia. Olha o que capítulo 7, o verso 3, vai trazer para a gente. Eu estou correndo com a história, porque a maioria já conhece a história de Gideão. Eu quero trazer só a lição aqui de sentir medo. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Quem for covarde e medroso, volte. Irmãos, é muito pesado para a gente ouvir isso. Quando a gente lê nas Escrituras ou ouve hinos que remetem a esse assunto na Bíblia Sagrada, parece que passa de largo a questão de medo e covardia. Não ter a ousadia de enfrentar um mundo tão caído, um mundo tão relativista, um mundo tão corrompido como é o nosso mundo. E eu, Neudinha, não tenho coragem, nem de me vestir como crente para eu sair na rua. Porque senão vão ver, né, que eu sou diferente. Eu não queria, eu sou crente só lá dentro da igreja. Eu não tenho coragem. Quando eu não tenho coragem mais, principalmente agora que tem Bíblia no celular, eu não tenho mais coragem de portar a Bíblia na minha mão. Opa, alguém vê eu segurando uma Bíblia, isso é retrógrado. Covardia. Covardia é falta de ousadia para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Isso é covardia. E o Senhor, conhecendo os corações, Ele viu que tinha 32.000 ali, e Ele falou: essa guerra não é para homem, essa guerra é para mim. E eu conheço corações. E eu quero nesta noite
limpar do meio do meu povo quem é covarde e medroso. Ô Nilda, mas eu já pedi perdão, eu fui purificado, eu acabei de cantar um hino. Sim, eu acredito no poder purificador, mas eu disse para vocês que eu ia falar a verdade para vocês, a verdade da palavra de Deus. Deus exige de nós comportamento cristão, identidade com Cristo. Nós precisamos ser diferentes, sim. Ainda que numa sala de aula eu não consiga me levantar por timidez, eu também nunca fiz isso, porque eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu falar aqui é um milagre de Deus, já acabei de dizer isso para vocês. Eu não tinha coragem. Eu não era um Nicolas Ferreira, não, dentro da faculdade, que ia lá e brigava mesmo. Não, cada um tem uma personalidade, Deus usa a personalidade como Ele criou. Mas eu nunca neguei a Cristo onde eu estivesse. Domingo, dando aula na escola dominical, eu muito me alegrei com o testemunho de um jovem, porque estávamos falando justamente sobre enfrentar a cultura do mundo, e eu perguntei para ele se eles já tinham tido atrito, conflito na faculdade. Ele disse: atrito, eu nunca tive. Eu não sei se ele está aqui hoje, mas eu peço licença, não vou nem citar o nome, porque eu não perguntei para ele se eu podia testificar. E ele disse, aquilo me encantou espiritualmente. Ele disse assim: não, Nilda, eu nunca tive conflito de bater de frente, até porque eu não sou disso, eu sou uma pessoa serena, eu sou calma, mas os meus amigos queriam, porque queriam que eu fosse aos barzinhos, às festinhas que eles promoviam. Como eu sei que lá tem bebida, droga, tem mulheres à vontade, eu simplesmente nunca aceitei o convite. Sabe o que é isso? Coragem. Coragem. Aí ele disse que eles convidavam, de repente um deles, e eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco, Deus usa até o inimigo para te revelar a tua vitória. Um deles falou assim: para de chamar ele, você sabe que ele é crente, ele não vai. Só que ele recebe uma mensagem: escuta, como assim? Porque você é crente, você não frequenta esses lugares. Se você é crente, você devia ir, porque se você é crente, você é forte, e você não vai cair em nenhuma dessas armadilhas. Ele disse assim: é exatamente aí onde você está errado. Eu sei que eu não sou forte. E aí ele se lembra, né? Fugir da aparência do mal. José fugiu da mulher, foi parar na cadeia, mas ele foi corajoso. É essa coragem que Deus quer de você. Eu não me misturo, porque eu estou aguardando este céu se abrir e uma trombeta tocar e Jesus fala: vem. Esse é o meu alvo. Meu alvo não é só passar de ano na faculdade. Meu alvo não é só manter meu grupo de amigos até para eu fazer trabalhos escolares. Meu alvo não é só uma carreira profissional. Meu alvo não é só um casamento. Meu alvo é subir com Jesus no dia do Senhor. Agora, vocês viram como precisa ter coragem? E muitos estão fugindo. E eles fogem para o mundo, fogem para uma igreja mais light, fogem para uma igreja que não lhes cobra tanto a verdade. Isso é fugir do seu lugar na casa de Deus. Mas, em detrimento desses que fugiram, vocês sabem que ficaram 10 mil. Tem aqueles que não dão a devida atenção à palavra de Deus. Vocês sabem da cena, né? Deus disse: Gideão, leva eles para a fonte que eles vão beber água. E presta atenção no jeito que eles beberão a água. Sabe o que é água? Beber água? É isso aqui, ó. O Senhor Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Água limpa, água purifica. E aí, eles vão beber a água. Ó, jovem, eu preciso falar para você. Eu nem anotei isso aí não, mas está vindo no meu coração, vou falar. É horário de escola bíblica dominical, mas eu fiquei vendo filme, Netflix até tarde. É horário de escola bíblica dominical, mas eu fiquei no jogo até tarde. Eu não consigo acordar. Isso, e jovem tem sono, gente, é sério isso. Você veio para o culto, o pastor está pregando, o pastor disse: irmão, vem aqui dar uma palavra. Ih, vai esse irmão que vai falar. Vou beber água, sai e não volta mais.
fica lá fora. A maneira como você ouve a palavra vai fazer a diferença para você ser escolhido e ser vitorioso na guerra. Está acontecendo a palavra, eu não sei nem cadê meu celular. O pastor está ministrando a palavra, mas eu não posso deixar de conferir meu Instagram, meu WhatsApp. E quantas vezes o jogo. O joguinho, meu amigo está me chamando para jogar e eu jogo online. E fica ali de cabeça baixa. E vocês sabem que celular é assim, né? Por isso que dá muito acidente de trânsito. Celular é o seguinte, eu estou olhando para você. Aí meu celular tocou lá, tem uma campainha, uma mensagem. Eu faço isso, meus filhos falam isso de mim, porque eu trabalho muito com celular. Aí eles falam assim um para o outro, não adianta falar para a mamãe, porque ela está no celular. Eu não vou escutar. Vocês também são assim. Eu estou aqui, ó, a gente desliga. A pessoa está dirigindo, dá uma olhadinha no celular e a atenção foi 100% para lá, ele bate o carro. Durante a ministração da palavra de Deus, se alimente, coma, saia fortalecido da igreja. Seja um versículo bíblico. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai criando raízes, vai aprofundando suas raízes, e quando a sua raiz está forte, pode vir a circunstância que vier, pode vir o relativismo que vier, pode vir a tentação que vier, pode vir a garota ou o garoto mais lindo do mundo, você está enraizado na palavra e diz: para cima de mim não, Satanás. Mas eu disse que Deus é misericordioso para quem tem medo. E eu vi nessa passagem que o próprio Gideão estava com medo. E aí eu falo para os meus filhos, quando eles têm dificuldade de alguma coisa: está com medo? Vai com medo mesmo. Se preocupa não, tá com medo? Vai com medo mesmo. E Gideão regimenta aqueles 300 que sobraram e vamos para a guerra. E eu fico imaginando Gideão sentado e esperando. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, e agora? Mas olha, o que Deus faz com Gideão? Capítulo 6, o versículo 34, vai dizer: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Ele não estava sozinho, com ele estava o Espírito do Senhor. Quando a gente vai para o versículo do 36 ao 40, eu não vou ler agora aqui para ser rapidinho, vou contar para vocês. Do 36 ao 40, a gente vê que Deus atende um pedido por mais fé. Gideão pediu mais fé. Tem gente que fala assim: vai fazer prova de Deus. Não, é pedir humildemente que acrescente a sua fé. Vocês sabem a história do velo, né? Um velo molhado, ele que falou: Senhor, se o Senhor mesmo é comigo. Isso é medo, gente, isso é insegurança humana. Mas o clamor por fé é precioso na vida do crente. Quantas vezes nós nos sentimos fracos e amedrontados, sim. Mas o Senhor está atento ao nosso clamor. E Gideão fala para Deus: Deus, não se ire contra mim não, mas faz com que amanhã, eu vou pôr um velo de lã aqui, ó, com que amanhã o velo esteja todo molhadinho, mas a terra inteirinha esteja seca. O Senhor diz: tá bom, vai lá. Tem irmão que prega e diz assim: ele teve tanta fé que ele levou uma taça. Eu não sei se ele levou. Ele estava amedrontado, tinha uma guerra tremenda para ele enfrentar. Mas ele cata aquele velo, ele vai para uma taça e enche uma taça de água. Ele diz: olha, Deus está comigo mesmo. Mas eu ainda tinha um pouquinho de medo. Aí o que ele faz? Não, Senhor, mais uma vez eu vou pedir uma prova que o Senhor está comigo. Agora eu vou fazer o contrário. Deixa o velo seco e a terra inteira molhada. O Senhor diz: tudo bem. Quando você ora por fé, o Senhor está ali do seu lado para aumentar a sua fé. Jovem, não tenha medo de dobrar os joelhos e dizer: Senhor, o Senhor está vendo o que está passando na minha mente? Eu estou sendo tentado, vem agora com o teu poder me fortalecer. O Senhor vai, e você vai vencer, você vai ser forte. Bom, mas vamos mais para frente. O que Deus faz é tão glorioso, que Gideão ali amedrontado, mesmo depois de ter pedido fé ao Senhor, o Senhor revela para o próprio inimigo a derrota do inimigo. Olha que Deus glorioso. Aí o Senhor fala para Gideão: Gideão, olha o versículo 10
do capítulo 7, o versículo 10 eu vou ler. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Eu não vou ler o restante, depois vocês leem. O que ele estava dizendo? Ele foi, vai lá, quando ele olha, ele vê que o arraial dos midianitas, ele descreve na Bíblia que era como gafanhoto cobrindo a terra. Ele tinha 300. Aí ele pega e fala o seguinte: o Senhor mandou eu vir para perto do arraial, e ele fica quietinho ali, porque senão ele poderia morrer. E ele escuta a sentença que Deus deu para o inimigo, da boca do próprio inimigo. Falou: rapaz, eu tive um sonho essa noite. O que você sonhou? Eu sonhei que um pão de cevada torrado rodava assim o arraial dos midianitas e destruía tudo. Sabe o que o outro falou? Ih, rapaz, sabe o que é isso? Esse pão de cevada aí é Gideão. Esse pão de cevada é Gideão. Deus de Gideão já entregou os midianitas na mão dele. Estamos derrotados. Na hora que Gideão ouviu isso, Gideão se levanta com uma força e diz: vamos, nós vamos para a batalha. Eu vim nessa noite dizer para você que a tua Bíblia já garantiu a derrota do seu inimigo. A Bíblia diz que Jesus esmagou a cabeça da serpente. A profecia de Gênesis já se cumpriu em Jesus na cruz do Calvário. Mas tem uma grande vitória que a Ele ainda vai outorgar a você. E a sentença já está descrita. Ele diz: em breve, Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. De que lado você quer ficar? Do lado dos vitoriosos ou do lado de Satanás, um derrotado? Satanás é derrotado, ele não pode com a sua vida. Deus ama você e tem oportunidade de você entrar no céu, ele não. A sentença dele é inferno. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. O Senhor vai lançar lá todas as gentes que se esquecem de Deus. Então você já sabe quem é a companhia que terá lá. Eu prefiro o céu, para eu ver Jesus face a face. E nunca mais esse corpo vai cometer pecado, porque a Bíblia diz que isso que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Isso que é mortal vai ser revestido da imortalidade. E nós seremos semelhantes a Cristo. Isso é uma vitória para a igreja. Então Deus mostra para o próprio inimigo a sua derrota. E aí o Gideão se levanta e vai para a batalha. E aí o segredo para vencer esses ataques internos, que Gideão viu tudo, que sentiu na pele, medo, insegurança, incerteza, Deus acompanhou, Deus cuidou dele. Agora o que ele faz? E eu quero trazer esses 3 pontos que estão descritos do versículo 16 ao 19 de Juízes. A primeira coisa que ele faz, ele chama aqueles homens e dá cântaros vazios com uma tocha acesa dentro do cântaro. Quando eu li isso, gente, eu comecei a observar o nosso estado diante de Deus. Tenho medo, a guerra é renhida, o mundo é mau, eu não sou forte o suficiente, mas eu preciso agora me esvaziar de mim mesmo. É esse o pedido do Senhor nesta noite para você. Todos os cântaros estavam vazios. Aí tem mais um detalhe. Aí ele disse assim, Gideão disse: olha, o que eu fizer vocês façam também. Nós vamos gritar, e quando eu gritar, vocês quebrem os cântaros. Então pensem bem, esses 3 pontos: estar vazio de si mesmo, ter a tocha do Espírito Santo acesa dentro de você e ser uma pessoa quebrantada. Nesta noite eu já vi pessoas aqui quebrantadas. As lágrimas começaram a rolar no rosto e se entregaram por inteiro ao Senhor. Eu quero que você fique de pé novamente conosco e nós vamos cantar. Muitos de vocês são tentados a fugir. Você pediu sinais de Deus nesta noite
E Deus vai tocar em você como um sinal de que Ele sim quer você do lado dele, fortalecido, restaurado, regenerado. Você que já falou em línguas estranhas, mas deixou de falar, porque o mundo te enganou, porque a frieza espiritual chegou. Deixa o Senhor te inflamar nesta noite de novo, para que você comece a fazer a vontade dele. O meu pedido é: não fuja da presença de Deus. Não saia como aqueles 22 mil como covardes e medrosos, mas fique como os 300 que quebra o cântaro, levanta a tocha do Espírito Santo nas mãos e se mantém quebrantado na presença do Senhor. Vamos cantar. Aleluia.
de Pentecostes. Eles ouviram o som de um vento veemente e impetuoso que encheu a casa. O Espírito Santo se alegra quando há quebrantamento em nossos corações, para Ele aparecer. A glória dEle é para Ele. Ele é quem faz. Ele vai queimando todo o medo da sua vida, e o exército inimigo bate em retirada, porque o Senhor inflama a sua vida com o fogo do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Pode tomar assento, eu vou concluir com o último ataque que eu trouxe para vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa essa tocha acesa, deixa essa tocha acesa, deixa o Espírito Santo se alegrar com a sua vida. Eu senti muito temor e disse para Deus que eu não queria falar esse tópico, mas eu não consegui fugir. Eu não consegui fugir. Deus tem uma obra grande a fazer no Brasil, mas muitos estão confundindo o poder pentecostal com barulheira, e outros estão por se misturarem com o mundo, dizendo não ao Espírito Santo. Pastores têm a capacidade de tomar suas tribunas e dizer: barulho de línguas estranhas aqui não. E dói na minha alma, porque o apóstolo Paulo viveu uma religião judaica, zeloso, e vocês sabem o que a religiosidade dele fez com ele. Levou ele a matar muitos cristãos, até que um dia Deus disse para Ananias: Ananias, eu me revelei já para Paulo, e ele está orando e jejuando, vai lá e ora por ele, porque eu deixei ele sem visão. Aí Ananias falou: eu tenho medo dele, ele é bravo, ele mata os cristãos. Ele falou: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E aí Ananias vai lá e fala: irmão Paulo, acho que ele estava com medo, né? Falou: ai meu Deus do céu, será que esse homem vai se levantar? Você é cristão? Sai daqui, senão eu vou te matar. Mas não, ele disse: o Deus que te apareceu, o Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, ele me enviou até você. E ele diz assim, ó: o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida do cristão faz total diferença. Eu disse no início, nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Os três são um. Quem nega o Espírito Santo está negando a Deus. Batismo com o Espírito Santo é doutrina bíblica, está na Bíblia Sagrada. Joel profetizou. Joel 2:28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Quer ter visão de Deus? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. João anunciou, tem um monte de textos bíblicos, mas não daria tempo para nós falarmos hoje. Eu separei esses três. João Batista anunciou, Mateus 3:11. Ele declarou que um dos alvos principais de Jesus na sua missão terrena seria batizar com o Espírito Santo. Quando chegaram para ele e disseram: você é o Messias? Você é o Cristo? Ele disse: não. Eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados, mas depois de mim vem um. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias que ele traz nos pés, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Novo Testamento.
Aleluia! E aí vem Jesus. Jesus conversou com seus discípulos, falou da sua morte. Eles se entristeceram. Ele disse: não fica triste não, eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo trabalhando. Aí Jesus ressuscita. E quando ele está ressurreto, ficou aqui na terra, foi visto por mais ou menos uns 500 irmãos, segundo a Bíblia Sagrada. Ele se apresenta e ele chama os discípulos, e ele diz em Mateus 3:11, em Atos 1:4 e 5: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o que, gente? A promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Quando nós vamos para Atos capítulo 2, que eu coloquei ali 2, do 1 ao 4, gente, isso é textuário de igreja pentecostal. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E olha a evidência, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Espírito Santo batiza o crente com poder e com fogo. Me desculpe, escritores antigos, tão cultos, estudaram tanto, escreveram tantos livros, e não tiveram a capacidade de se curvar diante do Senhor e dizer: Senhor, como saiu dos teus lábios que quem buscasse o batismo com o Espírito Santo seria batizado, eu estou aqui me quebrantando e buscando, me batiza, Senhor. Todos eles teriam experimentado o poder do Espírito Santo. Seus livros são utilizados por muitas igrejas até hoje, negando a eficácia, a presença, a ação do Espírito Santo nas igrejas. E isso nos entristece. Qual é a nossa responsabilidade para com o Espírito Santo? Isso é muito sério. Efésios 4:30 diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Entristecer, gente, é quando a gente não dá importância à sua presença, à sua voz, à sua direção. Só que entristecê-lo leva a resisti-lo, que leva a extingui-lo. E vocês sabem o que é extinguir? Acaba, cessa o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:19, eu vou abrir aqui para vocês, porque eu quero ler um comentário que não é meu, é dos escritores comentaristas pentecostais da Bíblia de Estudo Pentecostal. Não extingais o Espírito, 1 Tessalonicenses 5:19. Olha o que os autores da Bíblia falam. Paulo compara o extinguir o fogo do Espírito com o desprezo e rejeição às manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, tais como profecia. Reprimir ou rejeitar o uso correto e ordenado da profecia ou de outros dons espirituais resultará na perda em geral da manifestação do Espírito Santo. Então você às vezes está sendo convidado a participar de igrejas. Você precisa ter em mente o que essa igreja pensa sobre o Espírito Santo. Como o batismo com o Espírito Santo é ensinado lá. Você pode ir,
Porque onde o Espírito Santo está agindo, se movimentando, tudo bem. Mas onde extinguiram é porque o entristeceram. E aí, gente, é um passinho para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe o que Jesus disse? Mateus 12:31. Eu vou achar aqui. Mateus 12:31. Olha o que o Senhor Jesus diz. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Eu gosto de falar quando é Jesus que fala, porque tem gente que fala assim, mas isso é uma ideia de Paulo, é uma interpretação de Tiago, é uma interpretação de Pedro. Não, isso aqui são os evangelistas copiando o que Jesus falou. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. O Filho do Homem é Jesus. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Eu estou sendo dura, trazendo um trecho da Bíblia Sagrada muito duro, porque virou modismo fazer festas, movimentos, conclamar vocês jovens que conhecem a Bíblia Sagrada para eventos onde o Espírito Santo não pode entrar. E eu queria que você colocasse no teu coração, onde o Espírito Santo de Deus não pode entrar, não é o meu lugar. Não serve para ele, não cabe ele, não cabe a mim. Aleluia. Alguns passos nos levam a cometer esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu vou usar de novo a Bíblia de Estudo Pentecostal. Os passos que levam à blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, entristecer o Espírito. Se isso for contínuo, levará a resistência ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo leva ao apagamento do Espírito dentro da pessoa. Apagar o Espírito leva ao endurecimento do coração. O endurecimento do coração leva a uma mente réproba, quer dizer, reprovável e depravada, a ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem. Lembra do mundo secular que vivemos? Tudo é relativo, não existe bem, não existe mal, depende do ponto de vista de cada um. Isso é falta do Espírito Santo de Deus. Quando o endurecimento do coração atinge certa intensidade que somente Deus conhece, só Deus sabe disso, não cabe a nós julgarmos, o Espírito já não contenderá para levar aquela pessoa ao arrependimento. Vocês viram porque a pessoa passa a blasfemar contra o Espírito Santo? Porque ele já não está mais dentro dele, o Espírito não contende com ele. Eu vou contar um segredo, depois eu termino de ler aqui para você. Você vem ao culto e muitas vezes você fala assim, eu não saí tão feliz do culto, parece que a mensagem foi meio pesada, eu não saí feliz. Escuta, você saiu confrontado pelo Espírito Santo, e às vezes isso dói. Às vezes o Espírito Santo está falando para você, muda, melhora, eu quero te usar, eu quero aparecer na sua vida, muda. E isso é bom, o Espírito Santo nos confrontando, para que a gente não trilhe o caminho errado. Deixa eu continuar lendo, porque eu sei que houve agora pesar em muitos corações. Eu já tive esse pesar. Meu Deus, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Numa brincadeira? Numa negligência? Numa coisa que eu disse? Ou negando a minha fé? Será que eu já blasfemei? Deixa eu ler isso para você, que me trouxe conforto. Eu creio que traz conforto para você. Quanto àqueles que se preocupam
pensando que já cometeram o pecado imperdoável, a sua disposição de se arrependerem e quererem o perdão é evidência de que não cometeram tal pecado imperdoável. Glória a Deus por isso. Você sabe o que é essa preocupação? É crente que fala: Senhor, não quero cometer esse pecado. E você sabe quem mostra para você isso, traz essa preocupação? Ele. É sinal que ele está aí, ó, trabalhando na sua vida, convencendo, mudando, resgatando, restaurando, transformando. É Ele trabalhando na sua vida. E eu trago para vocês a parábola das 10 virgens. O Espírito Santo e a nossa vida cristã. Eu disse para vocês que o batismo com o Espírito Santo é doutrina bíblica. Há uma necessidade de buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Eu disse para vocês que a Bíblia está clara para a gente não entristecer, para a gente não restringir o Espírito Santo e para a gente não pecar contra Ele, não blasfemar contra Ele. Mas a parábola das 10 virgens exemplifica de maneira inquestionável a necessidade do Espírito Santo em nossas vidas. É por isso que a igreja, os pastores, os professores de escola bíblica dominical, todo encontro que a gente tem de jovens, do círculo de oração, a gente chama os irmãos: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Vem aqui na frente. E quantas vezes as pessoas dizem assim: eu já fui 1, 2, 3, eu estou até com vergonha, não sou batizado com o Espírito Santo. Sabe, eu me quebranto, eu sinto até a presença de Deus, mas eu não falo em línguas estranhas. E o falar em línguas estranhas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Ela não pode ser ensinada, ela vem dele, é conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Porém, muitos jovens tão temerosos, o Espírito Santo está clamando dentro dele, e ele segura sua língua e não abre a boca para proferir a língua estranha. A língua estranha é a língua do céu. Deus pode usar uma pessoa, como no dia de Pentecostes, muitas pessoas estavam de vários países e ouviam aquele povo falar na sua própria língua. Não que os irmãos que foram batizados estavam falando na língua deles, mas há muitos teólogos que deixam claro que eles estavam falando a língua do céu, mas o Espírito Santo que convence o pecador transformava aquilo na língua inteligível para eles, e eles entendiam a mensagem do céu, que eles estavam glorificando a Deus. O apóstolo Paulo ensina como administrar os dons espirituais. Nós não somos igrejas pentecostais que, por meninice, por falta de pautar a vida na palavra de Deus, por não ter um pastor que ensina, quando o Espírito Santo quer trabalhar na vida dos irmãos, ele se levanta, quebra banco, quebra tudo, vira cadeira de ponta cabeça. Não é isso. É quebrantamento na presença de Deus, e o Espírito Santo vem com poder e fogo. E eu vou contar para vocês o testemunho, para eu concluir aqui, o testemunho do meu genro. Ele está aqui por dentro trabalhando. Eu sempre tive um desejo na minha vida de só me casar com um rapaz que fosse batizado com o Espírito Santo. Não que as pessoas tenham que seguir esse exemplo, mas eu falava: ô Jesus, eu tenho tanto medo de homem ruim, que se o Espírito Santo, se essa pessoa for batizada com o Espírito Santo, é porque o Senhor já queimou ele por dentro. Então, me dá um jovem batizado com o Espírito Santo. Estão ouvindo, moças? Me dá um jovem batizado com o Espírito Santo. Eu tinha medo, porque eu falei: meu Deus, se o Espírito Santo mora dentro dessa pessoa, ele fala em línguas estranhas, ele se comunica com o céu em línguas dos anjos, essa pessoa vai ser maravilhosa para mim. E realmente o foi. E eu glorifico a Deus. E a minha menina começou a namorar, e o menino não era batizado com o Espírito Santo. Lá vai a Neuda para a oração: Senhor, minha família eu quero batizado com o Espírito Santo. Meu filho estava namorando, e a namorada dele era batizada com o Espírito Santo. Falei: glória a Deus, meus filhos batizados com o Espírito Santo, meu genro não. E eu comecei a orar: Jesus, batiza meu genro com o Espírito Santo. Esse moço vai entrar na minha família, e eu quero todos revestidos do poder do Espírito Santo.
E ele era um desses que já tinha vergonha de vir na frente. Quando o irmão falava: quem quer ser batizado com o Espírito Santo, dê um passo à frente, vem aqui que nós vamos orar, e Jesus vai te batizar. A fé já estava pequenininha. E ele veio num culto aqui na frente e começou a orar. Eu me coloquei do lado dele e disse: Jesus, eu te pedi tanto, batiza ele com o Espírito Santo. E eu senti no meu coração de dizer a ele, eu comecei a ver que ele estava sentindo a alegria do Espírito Santo, chorando muito. Eu disse: meu filho, o que o Espírito Santo colocou na sua mente agora, abre a boca e fala. E eu ouvi falando em línguas estranhas. Irmãos, eu não sou muito disso não. Pastor Douglas disse que eu sou de pular, né, Pastor Douglas? Mas eu não me aguentei. Eu pulei que eu fiquei com medo do chão quebrar aqui, ó. Eu pulei de tanta alegria na minha alma. E sabe o eis-me aqui que nós cantamos hoje, depois que Isaías foi tocado com a brasa do altar? Isso acontece na vida de quem é batizado com o Espírito Santo. Ficou quietinho no canto dele, batizado com o Espírito Santo, e eu feliz da vida. E eu disse: Senhor, agora começa a usar, porque já tem fogo aí. De repente, minha filha e meu filho dizem: mamãe, nós vamos para o projeto Amparo Infantil. Já estão lá dando aula no projeto Amparo Infantil. É uma paixão para eles. Daqui a pouco está na escola bíblica dominical, dando aula. E eu glorifico a Deus. Os da minha casa batizados com o Espírito Santo, orquestra, coral, escola bíblica dominical, projeto Amparo Infantil, evangelismo na rua. Minha família tem fogo do céu, glórias a Jesus. Começa a aparecer a força interior para fazer a obra de Deus. E a gente não sabe de onde vem, mas eu sei, vem do poder do Espírito Santo. Essa é a diferença das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 o Senhor Jesus as chamou de loucas. É uma loucura servir a Deus, amar a Jesus, ler a Bíblia e não ter a chama acesa, não ter o azeite de reserva para que o fogo seja aceso. Nós vamos ver que todas tinham lâmpadas, todas foram surpreendidas. A volta de Jesus vai ser surpresa para todos. O crente mais pentecostal, mais cheio do Espírito Santo, Deus não vai revelar para ele, porque foi Jesus que disse. O dia e a hora ninguém sabe. Se tem pessoas por aí dizendo que Jesus vai voltar tal dia, é mentira, porque na Bíblia o Senhor disse que não revelaria. É surpresa. Mas nem todas tinham azeite. Olha a diferença. Por que eu disse para vocês terem cuidado com igrejas que negam a ação, a presença e o poder do Espírito Santo? Não pedem a Deus o batismo com o Espírito Santo, porque é um perigo. Olha o que acontece com as virgens, lá no capítulo 25 de Mateus. As prudentes levaram azeites em suas vasilhas com as suas lâmpadas, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Gente, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida para que estejamos prontos para esse dia. Vocês vão encontrar muitos livros explicando, ou na internet, podcast, explicando essa parábola, dizendo que essa lâmpada é o nosso testemunho cristão. Sim, a lâmpada é testemunho cristão. Todo mundo que se diz cristão conta um para o outro, chama pessoas para reuniões, para estudar a Bíblia. Todo mundo tem a lamparina, tem a lâmpada. O que falta? Eu disse no começo que o Espírito Santo também é simbolizado na Bíblia por azeite. Está faltando o azeite. E sem o azeite, a chama se apaga. O que aconteceu com as loucas? Meia-noite, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Às 10 se levantam, porque todo mundo é pego de surpresa. E aí as loucas vão acender as lamparinas dela. E não tem azeite. O nosso fogo se apaga, até acende um pouquinho, mas apaga, acende, mas apaga. Por quê? Porque não tem o azeite. Só o tecido ali da lamparina não vai acender fogo. Só o seu exercício religioso não acende o fogo do Espírito Santo.
É preciso que você busque a unção dos santos, a unção do Espírito Santo. As virgens prudentes acenderam as suas lâmpadas e foram ao encontro do esposo. Mas o que a Bíblia diz as prudentes responderam. Elas pediram para elas, né, um pouquinho, dá um pouquinho. Gente, nessa hora, na hora da entrada no céu, não tem mais como eu ajudar ninguém. Meu pai não me leva, minha mãe não me leva, meu marido não me leva, meus filhos não me levam, teu pai não te leva, teu professor de escola bíblica dominical não te leva. Aí é você e Deus. As loucas falaram: dá-nos um pouquinho do vosso azeite, as nossas lamparinas estão apagando. E elas disseram assim: não seja caso que falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e aí dói, fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quando eu li esta passagem, eu sei de muitas interpretações. Nossa lâmpada tem que estar acesa, nós vamos dar testemunho, sim, dar testemunho, mas nunca extingua, não tire o Espírito Santo da sua vida. Muitos já foram batizados com o Espírito Santo e perderam o dom de línguas estranhas, e Deus quer levantar uma geração cheia do fogo do Espírito Santo em sua vida. Vocês têm capacidade, vocês são inteligentes para aprenderem a Bíblia Sagrada. E nós vamos cantar um hino agora, que diz: me batiza com fogo, Senhor. E enquanto nós estamos cantando, aquele que veio para receber o batismo com o Espírito Santo, pode dar um passo de fé aqui na frente. E nós vamos cantar: e eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui para batizar a sua vida. Aquele que já foi batizado, deixa eu dizer uma coisa: o Espírito Santo batiza uma pessoa uma vez. Uma vez. Depois disso, ele renova a pessoa. Através da oração, do jejum, através da comunhão com o Senhor, da leitura da Bíblia, a gente vai orar e o Senhor nos renova no Espírito Santo. E Ele quer renovar você que já perdeu o poder e a autoridade de falar a língua dos anjos. Vamos cantar então o Espírito Santo. Ser batizado nesta noite, vem aqui correndo. Deixa o Espírito Santo te encher. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, o Senhor veio reacender a chama. Somos pentecostais e aqui o Espírito Santo tem liberdade de agir. Professores da escola bíblica dominical, professores, me ajudem agora. Abraça esses jovens. Deixa o Espírito Santo te encher agora. O
Espírito Santo de Deus está aqui e Ele te batiza neste momento. Línguas repartidas como que de fogo. Vamos clamar. Agora você que está na frente, diga: Jesus, eu quero, é promessa, e eu quero receber a promessa. Sejam batizados agora com o Espírito Santo e com fogo. Tocou com a brasa do altar e te purificou. Agora recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe. O Senhor já batizou. O Senhor já batizou aqui na frente. Já tem moça falando em línguas estranhas. O Senhor já batizou. Aleluia. Já foi batizada com o Espírito Santo, aleluia. Tira a frieza espiritual, Senhor Jesus. Reaviva a tua obra, Senhor. Reaviva a tua obra, Senhor. No meio dos anos a notifica. Já tem outra moça ali falando em línguas estranhas. Acredite, o Espírito Santo de Deus está aqui. Abra sua boca. Abra sua boca, aleluia. Senhor, batizou outra moça com o Espírito Santo. Sejam todos, outro aqui foi batizado com o Espírito Santo. Outra ali batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus renova as nossas forças hoje. Somos pentecostais. Oh Espírito Santo de Deus, aqui tu tens liberdade. Aqui tu tens liberdade. Aleluia. Outra lá sendo renovada em nome de Jesus. Aleluia. Deixa o fogo acender. Me batiza com fogo, Jesus. Jesus é um batizador. Não pare de falar em línguas, os céus se alegram. Aleluia. É uma geração que o Senhor levanta, cheia do Espírito Santo de Deus. Outra sendo batizada com o Espírito Santo. Ali no meio tem gente sendo batizada com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Você que é batizado com o Espírito Santo, estenda suas mãos com poder, com fogo sobre eles. O Senhor quer batizar. É uma geração que tem lenha para queimar. O Senhor vai usar você. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus está batizando com o Espírito
Espírito Santo sendo derramado sobre vidas. Olha o Espírito Santo batizando. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Outro ali sendo batizado com o Espírito Santo. Deixe o cântaro ser quebrado. Deixe aparecer a tocha que o Senhor já colocou dentro de você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ela falava quem ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, continue pedindo. Ele veio para te encher. Outro aqui sendo batizado com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Quem não recebeu ainda, ele está aqui. O Espírito Santo de Deus é verdade. Ele é real. Outro aqui sendo batizado com o Espírito Santo e com fogo. Remate, mais um aqui, ó. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amacha e canta lamanaias. Amacha e me clama na lamassúria da lamanaias. Espírito Santo de Deus, renova as vidas nesta noite. Batiza, Senhor. Renova as vidas. Renova as vidas. Você que não fala mais em línguas estranhas, abre a tua boca agora que o Espírito Santo vai te encher. Seja renovado agora em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Oh Senhor, enche, Senhor, os corações. Nós cremos na sua palavra. Nós cremos na sua palavra. Paulo chegou em Éfeso e viu 12 irmãos que já haviam sido batizados em águas, e disse a eles: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar. E Paulo explicou para eles que o Espírito Santo vem sobre a pessoa e o batiza. E Paulo orou por eles, e eles todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mais uma aqui sendo batizada com o Espírito Santo. Aleluia. Não deixe a chama apagar. Acende, Senhor, outra vez. A nossa geração precisa. Acende outra vez a chama pentecostal. A nossa geração precisa. A nossa geração precisa de fogo. A nossa geração precisa estar cheia do Espírito Santo. Aleluia. Mais um aqui. Mais um aqui. O Senhor batizou com o Espírito Santo. É que nós temos que terminar. Mas se ficássemos a noite inteira, ele foi renovado aqui na Manamachúria, na Manaias. Glória a Deus, glória a Deus. Se ficássemos a noite aqui, o Senhor não ia deixar um sem batismo com o Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. Mais outro ali, ó. Mais outro. Nossos pastores, nossos professores estão com as mãos ungidas, cheios do Espírito Santo. E o Senhor usa a mão de vocês para impor sobre eles e eles serem cheios do Espírito Santo. É o Senhor quem batiza. É o Senhor quem enche do poder. É o Senhor quem derrama fogo. Sejam todos cheios do Espírito Santo. Aleluia. 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 Sinta a chama do Senhor.
Vocês que já são batizados com o Espírito Santo, sintam Ele aí, enchendo e renovando vocês. Glória a Jesus, glória a Jesus. O pastor Raimundo vai orar. Pastor Raimundo vai orar. E você que foi batizado, não pare de falar em línguas estranhas. Enquanto oramos, o Espírito Santo de Deus ainda te batiza nesta noite. Aleluia. Senhor Jesus, olha a necessidade da tua igreja, de que todos sejam cheios do Espírito Santo e passe a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo conceda. Pai, abre o céu sobre eles, enche da tua plenitude, enche da tua graça, enche do teu Espírito, renova a força, aumente a fé e faça, Senhor, uma obra grande na vida. Veja quantos jovens fortes, eles precisam, Senhor, de ser porta-voz da mensagem do Evangelho, precisam ser cheios de Ti, precisam ter ousadia, precisam ter coragem, precisam ter unção do céu, e é pelo Espírito Santo que o Senhor sela cada um, Senhor, para ser uma viva testemunha da fé. Pai de amor, de misericórdia, de compaixão, nós oramos crendo no poder de Tua palavra e já Te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Enquanto você agradece a Deus pelo poder do Espírito Santo, vamos encerrar. Mais 2 ali batizados com o Espírito Santo. O Senhor continua aqui. Continue buscando, que Ele vai continuar batizando. Isso é verdade. Isto é palavra de Deus, é doutrina bíblica. Jesus é o mesmo. Cante conosco agora o primeiro hino que cantamos, mas dizendo: eis-me aqui. Olha lá, ó, o Espírito Santo enchendo corações, enchendo vidas. Aleluia. Nós vamos encerrar com este hino. Aleluia. Você que foi renovado, você que foi batizado, agora diga com maior convicção: eis-me aqui. Você é a geração eleita. Aleluia. Mais um batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Imaginaram a geração incendiada pelo Espírito Santo, que tomará conta das ruas, das cidades,
do campo de Indaiatuba. Aleluia! 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 Asas do altar e me transforma cheio do Espírito Santo de Deus. Seja batizado em nome de Jesus. Vocês que nesta noite foram renovados, vocês que foram batizados com o Espírito Santo, o Senhor tem uma obra gloriosa a fazer através de vocês. Através de vocês. Vocês esta noite estão dizendo: eis-me aqui, Senhor. Vocês têm por direito, depois de receberem o batismo com o Espírito Santo, aos dons espirituais. E os dons espirituais capacitam para a obra de Deus. Diga: eis-me aqui. Aleluia. Bem forte. Aleluia. Bem forte. Deixa Deus ouvir isso. Mais dois foram batizados com o Espírito Santo. E isso porque estamos encerrando. Não há fim para mais um lá atrás, batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! 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 É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Mais outra foi cheia do Espírito Santo ali. Ah, meus irmãos, como o Senhor é lindo. O Espírito Santo é lindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos encerrar, mas não desista. Tem mais. Em setembro todos aqui. E aqueles que não receberam hoje, não desistam. Não desistam. Continuem buscando. É bíblico, é a verdade da palavra de Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Papai, eu imagino esta geração nas ruas de Indaiatuba, nas ruas das filiais, nas cidades filiais daqui, cheios do Espírito Santo. Vocês na universidade, vocês no trabalho de vocês, vocês lá no colégio, vocês na casa de vocês, cheios do Espírito Santo de Deus.
Vocês vão para o lugar de vocês, mas antes de vocês saírem deste lugar, eu quero dizer o seguinte: vocês que receberam o batismo com o Espírito Santo, agora vocês têm por direito os dons espirituais. Comecem a buscar o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o dom da profecia, os dons de curar, o dom da fé, o dom da variedade de línguas, o dom da interpretação de línguas, o dom da operação de maravilhas, os dons ministeriais. Deus é poderoso para colocar sobre vocês e usar vocês poderosamente para fazer a diferença na igreja do Senhor, na sociedade, salvando a muitos, arrebatando-os do fogo da perdição, porque vocês têm o fogo celestial dentro do coração de vocês. Deus abençoe a todos. Pode tomar o lugar de vocês, não deixem a chama apagar. Todas as vezes que eu dobro meus joelhos para orar, e a minha oração começa a ser um pouco mecânica, sabe? Senhor, abençoa meu dia, obrigado pela noite de paz, obrigado pelo dia, obrigado, aquela oração meio mecânica. Eu começo a me cobrar e dizer: não, Neuda, você está falando com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e você tem o Espírito Santo dentro de você clamando por você. Que oração oca é essa? Aí eu começo a me quebrantar e digo: Senhor, Espírito Santo, vem aqui, me conduz ao Pai agora em oração. E aí eu começo a falar, daqui a pouco eu estou falando em línguas estranhas. O Senhor revela coisas gloriosas, o Senhor me abençoa, o Senhor me dá direcionamento. Não importa se é no trabalho, se é na família, se é alguém que me pediu um conselho, eu vou para a oração. E enquanto eu não falo em línguas estranhas, enquanto eu não falo em línguas estranhas, eu sei que eu não tenho a solução. E muitas vezes eu pergunto: Senhor, Paulo disse para quando a gente falar em línguas estranhas ter interpretação. Mas aí um dia o Senhor me disse, eu estava no carro dirigindo e comecei a falar com o Senhor e comecei a falar em línguas estranhas. Eu disse: Senhor, o que o Senhor quer me dizer? E o Espírito Santo falou claramente ao meu ouvido: nós estamos glorificando a Deus. Eu fiquei tão feliz. Senhor, eu não preciso nada além disso, do que te glorificar. Então quando você for orar, se o Espírito Santo vier dentro de você, deixa Ele glorificar a Deus por você, junto com você. É uma sintonia, nós em comunhão com o céu em comunhão conosco, e o Senhor faz isso. Agora, gente, nós temos aqui sorteios, né, Leninha? Quem vem aqui fazer sorteio? Porque